Olá, sou a Suelen, coordenadora financeira aqui da Audiflow, e hoje estamos aqui em Itajaí, no armazém, para falar um pouco sobre os tratamentos fitossanitários. Os tratamentos fitossanitários são essenciais para assegurar a qualidade da madeira e que ela chegue sem nenhuma praga no destino. Existem dois tipos de tratamentos, né? O tratamento térmico e o tratamento químico. Esses tratamentos devem ser realizados por profissionais capacitados para não gerar nenhum dano ao meio ambiente. E todos eles têm que seguir as normas da NINF. Dos principais tratamentos é o tratamento térmico. Nele, a madeira é submetida a temperaturas controladas, eliminando qualquer tipo de organismo vivo que possa ter nessa madeira. Outra abordagem comum é o tratamento químico, onde a madeira é tratada com produtos químicos aprovados pelos órgãos de fiscalização. Nem todos os países precisam do tratamento da carga total, porém, eles exigem que seja feito um tratamento nos pés dos pallets, que após feito o tratamento, vão um carimbo aqui nos pés dos pallets com a NINF 15. Estamos aqui na Geport com o Gabriel para falar um pouco mais sobre o tratamento fitossanitário. Gabriel, pode explicar para a gente um pouquinho a diferença entre tratamento térmico e tratamento bioquímico? Sim, essa parte de tratamentos começou a ser notada no Comex, né, lá atrás, lá em 1900 e pouco, né? Na verdade, com países fora nos pedindo que as cargas chegassem lá com tratamento. E nessa época, a única coisa que atendia, né, o mercado, no caso os países que exigiam, era o brometo de metilo, né, o tratamento químico. E todo mundo, em algum momento aí do comércio, já ouviu falar de lá para cá. Foi usado em grande escala por um bom tempo, até que em 2004, mais ou menos, teve um tratado lá de Montreal que, devido à camada de ozônio, todo esse histórico, né, envolvido, o pessoal começou a reduzir o uso de produtos que afetassem diretamente, né, a camada de ozônio. E o brometo de metilo seria um desses produtos químicos que atinge diretamente, né? Então, com isso, eles foram reduzindo, né, a utilização do brometo, e hoje ele se encontra bem restrito. Só que, como tudo, para ser substituído, eles têm que ter um outro sistema, um outro procedimento que venha a suprir essa demanda, né? Então, o que acontece? Para que fosse reduzido o uso do brometo, eles chegaram a estudos onde o tratamento ar quente forçado, né, o heat treatment em inglês, né, começou a ser usado em maior escala, porque o objetivo maior do tratamento seriam as embalagens de madeira, por causa da difusão do besouro chinês, entre outras pragas que na época estavam prejudicando várias culturas em diversos países. E o que acontece? A madeira, a embalagem, seria o local apropriado onde essas pragas se instalariam e iriam para um país, diversos países afora. Então, dependendo da praga, chegava lá, não tinha um predador natural, então essa praga se alastrava e destruiu. Teve uma época que pegou principalmente o mercado americano, né? A safra de laranja deles ficou bem prejudicada, sem contar outros países que também foram atingidos em suas florestas, né? Principalmente florestas de madeiras comerciadas a larga escala no mundo em todo, né? Então, o HT veio a suprir essa demanda. Principais diferenças, né? Hoje, o brometo de metila, o químico, ele está sendo usado só em casos restritos. Então, ou em condenação de carga pelo mapa, que numa vistoria física vai lá e constata a presença de algum inseto, ou algum resquício lá de ovos, enfim, aquela serragem de madeira, às vezes abre tem uma serragem de madeira, dependendo do produto, às vezes nem a madeira, então é da embalagem. Com certeza ali vai ter alguma coisa. Então eles fazem essa condenação, esse container fica em quarentena e só é liberado para os passos adiantes após cumprido o procedimento do tratamento com brometo. Outra situação que ainda persiste na utilização do brometo são os países que lá atrás começaram a exigir.
pelo fato de serem ilhas, né? Então o ecossistema bem assim sensível, que é a Austrália e Nova Zelândia. E depois a Índia, hoje também, vem pedindo e só aceita a entrada no país com tratamento químico, né? No caso o brometo. Tirando essas situações, o resto seria só quando, né, o mapa, né, como eu já falei, condena a carga, e algum outro país lá que por algum motivo venha pedir. Então o mapa se baseia no importe permite do destino, que deve apenas mencionar o tratamento químico como aceitável, né? Se tiver qualquer outro tratamento dentro do importe permite, que seja brometo metila, ou fosfina, ou HT, o Ministério da Agricultura ele sempre vai dar o aval para aquele tratamento menos prejudicial, ou seja, o menos químico. Então, volta-se para o HT. O HT hoje é usado em maior escala. Alguns países pedem que seja feito somente nas embalagens, outros países pedem que seja feito na carga. Exemplo de país que pede para a carga seria o México. Estados Unidos, em alguns casos, que eles têm o procedimento que eles querem, que a gente chama de HT americano, porque ele sai do tempo, né, do tempo do tratamento e do período de exposição maior do que o usual. 56 graus durante 30 minutos, né, isso comprovado ali com leitura de gráficos, enfim. E o americano que sai um pouco fora ali, que é um tempo maior, 75 minutos e 70 a 71 graus, né, então ele demanda mais tempo para que seja comprovado e constatado a eficácia. Em termos de procedimento, o que todo mundo queria que estivesse sendo usado ainda seria o brometo, porque ele precisa de praticamente 48 horas para começar e terminar, né? Então é mais fácil, tá o container lá no porto, daí vai lá, faz a aplicação do brometo, 24 horas volta, faz a ventilação, só que isso daí começou a dar problema, né? Porque volta lá naquela situação de camada de ozônio, do mapa, não querer. Então, eles relutam muito em fazer a sugestão do brometo. Então, como eu vinha falando, o HT é feito a maior parte hoje para as embalagens e alguns países que pedem para que seja feito na carga inteira, contemplando a mercadoria e embalagem, né? E é o caso, por exemplo, da Índia, né? Se a gente fosse fazer uma exportação hoje de teca para a Índia, a gente teria que fazer essa questão do brometo, de 48 horas. Isso, todo o processo. E daí o que acontece, né? Como o mapa ele não gosta muito de ser contrariado, eles vão criando dificuldades para tornar o procedimento mais moroso. Então, o que acontece? Antes não precisava. O procedimento tu pedia para posicionar a carga em área específica dentro do terminal. O engenheiro e o aplicador compareciam no local, fazia a aplicação, depois de 24 horas ia lá, abria, fazia a leitura, tal, tá liberado o container. Não, daí acabava o procedimento. O que eles começaram a pedir? Depois que passasse o período de 24 horas, tu tinha que desovar a carga, fazer a aplicação do carimbo, para quando chega no destino ser comprovado que toda a carga passou pelo procedimento. Então, isso aí começou a criar entrave, principalmente em custos, né? Daí o cliente vai mandar a carga unitizada, chega no porto, o mapa condena. Daí pede posicionamento, vai para a área, fica lá, daí cada dia ali é cobrado um valor, depois tem movimentação da carga, dependendo da carga, no tirar, quando vai colocar no já não fica a mesma coisa, começa a ter avaria, então eles começaram a criar dificuldades, né? E para usar cada vez menos o brometo, então eles até permitem, mas é do jeito que eles querem. E para piorar, a norma é uma só. O que acontece? Vai do entendimento de fiscal para fiscal. O entendimento que tu tem aqui no Porto de Itajaí, às vezes vai ser diferente lá no Porto de Itapuá. E assim vai. Não só com a gente, mas com toda a cadeia envolvida, né? Uma hora eles pedem uma coisa, para um serve, para outro não serve. Às vezes até no mesmo porto, no mesmo local de fiscalização, um fiscal tem um entendimento e o outro já tem outro. E um não passa por cima. Então, quer dizer, se durante aquele processo de entendimento, esse daqui queria porque queria que fizesse isso e aquilo, sai de férias, o outro já nem pega. Ele vai esperar o outro ir de férias para te terminar. Daí tu imagina o custo que isso, né, leva ao cliente e daí o pessoal fica todo desesperado, né? Só que infelizmente não depende de nós. Quem tem o poder é eles, só depois que eles der a autorização de deferimento ali que a coisa segue, né? Legal. Muito obrigada, Gabriel, pelos esclarecimentos. Tá?
Encerramos então por aqui. Caso vocês tenham alguma dúvida, pode deixar nos comentários pra gente, tá? Obrigada!